Como parar de comer açúcar? Você está viciado nessa substância? Quer aprender como parar de comer açúcar? Nesse vídeo você vai saber. Olá, eu sou Victor Wolff, iridologista. Se você é novo por aqui, aproveite e se inscreve no nosso canal. Nós temos vídeos toda semana para contribuir com a sua saúde, ok? São mais de 40 vídeos disponíveis aqui no canal para você. Pessoal, hoje nós vamos falar do açúcar, tá? Um grande vilão aí da saúde das pessoas e, infelizmente, a maioria das pessoas, uma grande parte das pessoas está viciada em açúcar, tá? Está com dependência dessa substância. E o açúcar tem sido consumido cada vez mais aí no mundo, principalmente no mundo ocidental, tá? E o Brasil se encaixa nisso. Então, infelizmente, as pessoas estão consumindo cada vez mais açúcar e muitas vezes sem ter consciência disso, ok? Por quê? Porque o açúcar ele não existe só aquele que você adiciona na sua alimentação. Muitos produtos vêm com açúcar, sem você saber disso, sem você se dar conta. Inclusive produtos salgados, tá? Se você olhar, você vai ver que tem açúcar no pão, tem açúcar no presunto, tá? Então tem açúcar em muita coisa, nos molhos todos, mesmo molhos salgados, tá bom? Então, realmente nós estamos aí numa era de consumo de açúcar, tá? E ele cresce a cada ano. Então, para vocês terem uma ideia, em 1500, o consumo de açúcar por pessoa, por ano, era 0. Em 1800, esse consumo de açúcar por ano, por pessoa, já era 8 quilos. Em 1900, já pulou para 45 quilos. E atualmente já são 70 quilos por ano por pessoa. Tá? Então vem crescendo a cada ano que passa. Então, pessoal, esse consumo de açúcar ele não é nada natural para o corpo humano. Tanto é que o corpo humano se desenvolveu há milhares de anos atrás sem consumir absolutamente nada de açúcar. Então, o nosso corpo ele não está preparado para receber tanto açúcar assim de uma vez. Tanto é que, nessa dieta cheia de açúcar, as pessoas estão ficando cada vez mais diabéticas, obesas, com câncer, com uma série de problemas, com inflamação crônica. Então, para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, 1/3 da população já é obesa. E até 2030 se estima que 50% da população vai ser obesa. Pessoal, é um verdadeiro problema. Então, pessoal, para a indústria alimentícia, né, o açúcar é uma grande solução. Por quê? Ele conserva o alimento, ele dá um gosto bom, as pessoas querem consumir cada vez mais o produto. As pessoas se tornam dependentes dos produtos que têm açúcar. Então, para a indústria alimentícia, o açúcar é excelente, tá? Ele aumenta os lucros, ok? E quando eu digo indústria alimentícia, eu estou falando dos produtos alimentícios, tá? Não dos alimentos. Alimentos frutas, verduras, legumes, enfim, são alimentos realmente, tá? Agora, os produtos alimentícios, quando você vai lá comprar um sorvete, você vai lá comprar até um presunto, como eu falei. Então, são coisas processadas, bolachas, coisas embaladas, ok? É aí que a indústria, é isso que a indústria alimentícia fabrica e é ali que ela coloca açúcar e muitos outros componentes tóxicos, tá bom? É por isso que a gente precisa, se a gente quer ter saúde, a gente precisa comer mais alimentos e muito menos produtos alimentícios. Na verdade, o ideal é 0 de produtos alimentícios. Conforme eu estava falando, pessoal, tem açúcar em tudo, no caldo de galinha, na lasanha, no seu patê, nos embutidos. Então, essa série de produtos aí industrializados, até os salgados têm açúcar. Estou chamando a atenção realmente para os salgados aqui, para você perceber essa realidade, tá? Então, pessoal, a gente precisa reduzir ao máximo o consumo de açúcar, tá? O ideal do consumo de açúcar é 0. Inclusive, eu vou deixar para vocês um vídeo que eu fiz sobre os perigos do açúcar, se você quiser entender mais sobre isso, tá? Porque esse vídeo aqui é como parar de comer açúcar, então nós vamos falar disso agora. Então, pessoal, qual seria a solução para você parar de comer açúcar? Será que seria você usar adoçantes?
Não, pessoal, tá? Os adoçantes são outro problema, às vezes até maior que o próprio açúcar, tá? Então, a maioria dos adoçantes, eles têm um efeito que é o seguinte: você come algo que é doce, o seu corpo se prepara para receber algo muito doce, só que não chega a caloria nenhuma. E isso gera um desequilíbrio no seu organismo. Sem contar que muitos adoçantes utilizados aí hoje em dia são, na verdade, verdadeiras toxinas. Sucralose, aspartame, são, na verdade, toxinas para o corpo, tá? Usadas como adoçante. Muitos desses adoçantes foram descobertos primeiramente como sendo pesticidas, tá? Então realmente não são nada bons aí para a saúde. Então, pessoal, qual seria a solução? A solução é você aprender a parar de comer doces, ok? Reduzir esses produtos todos doces que você está acostumado, reduzir o açúcar gradativamente, tá bom? Essa é a solução, é aprender a se alimentar de verdade, sem todas essas coisas cheias de açúcar industrializadas, ok? Como você faz isso? Bom, você vai reduzindo gradativamente a quantidade de açúcar nas coisas que você come, vai reduzindo esses produtos que contêm açúcar que você consome. Com esse processo, as suas papilas gustativas vão começar a se adaptar. Ou seja, você vai precisar de menos quantidade de açúcar para achar alguma coisa doce. Primeiro você precisava de 2, 3 colheres de açúcar para achar doce. Agora você precisa de 2, agora você precisa de 1, daqui a pouco praticamente nenhuma, ok? Então é assim que a coisa acontece. Do mesmo jeito que as pessoas vão comendo cada vez mais açúcar e precisam cada vez mais de açúcar, elas podem ir reduzindo também e precisarem cada vez menos de açúcar para achar alguma coisa doce. Então, por exemplo, frutas. As frutas já são doces. Se você está achando que as frutas não são doces, é porque você está com as papilas gustativas totalmente acostumadas com uma carga exagerada de açúcar, ok? Outra coisa que você precisa se atentar é para a sua flora intestinal. Se você comeu açúcar e comeu por muito tempo e ainda come, a sua flora intestinal não está equilibrada, ok? Por quê? Porque o açúcar desequilibra a flora intestinal. E quando você desequilibra a sua flora intestinal, seus níveis de bem-estar caem e você precisa cada vez mais comer um produto doce para tentar elevar os seus níveis de bem-estar, dar aquela sensação de recompensa, você se sente bem, só que você vai prejudicando a sua flora intestinal e os seus níveis naturais de bem-estar vão caindo. Então eles vão caindo e você precisa comer cada vez mais substâncias doces. E é até que você chega num ponto que você está dependente de comer doces cada pouco para se sentir bem. E nem assim você consegue se sentir bem, aumenta a sua ansiedade. Okay? Por quê? Porque você destruiu gradativamente a capacidade natural do corpo de gerar bem-estar. Se a sua capacidade natural de gerar bem-estar, da qual depende o equilíbrio do seu intestino, tá? Você precisa ter um intestino equilibrado para ter bons níveis de bem-estar naturalmente. E se você tiver bons níveis de bem-estar, você não vai precisar comer doces cada pouco, ok? Uma pessoa que tem excelentes níveis naturais de bem-estar não precisa comer doces para se sentir bem, ok? E isso você consegue fazer reeducando seu corpo. Então você precisa, conforme eu falei, reduzir a quantidade de açúcar que você está comendo gradativamente, deixar seu corpo se adaptar a isso, seu paladar se readaptar gradativamente e também precisa investir no equilíbrio da sua flora intestinal. Para isso eu sugiro que você veja o nosso vídeo sobre a flora intestinal. Então, uma coisa que você pode saber é que toda vez que você sente essa vontade súbita de comer um doce para gerar um bem-estar, é porque os seus níveis de bem-estar caíram, tá? Que provavelmente já não são muito bons, eles caíram ainda mais, provavelmente por alguma ansiedade, enfim. Então você precisa gerenciar o seu processo também de bem-estar, ok? Procurar se alimentar bem, fazer atividade física, procurar fazer uma meditação também vai te ajudar para você gerenciar melhor os seus pensamentos. Vou deixar o vídeo sobre a meditação que nós temos aqui no canal. Você precisa melhorar o seu sono. Tudo isso vai elevar os seus níveis naturais de bem-estar. Então, uma estratégia para você aprender, para você conseguir reduzir a sua necessidade de açúcar gradativamente, é você, por exemplo, se você come um chocolate ao leite, então você vai passar a comer agora por 2, 3, 4 semanas um chocolate 40% cacau. Quando você estiver achando ele bom,
você passa mais 2, 3, 4 semanas, quantas precisarem, com 50%. Aí você sobe para 60%, daí para 70%, tá? Mas dá o tempo necessário para você começar a achar bom esse chocolate, tá? Quando chegar nos 70%, isso já mostra que você já está com as papilas gustativas mais adaptadas para muito menos quantidade de açúcar, tá bom? É provável que quando você chegue nisso, você nem consiga mais comer o chocolate ao leite, você acha ele doce demais. E a partir de então você pode saciar a sua vontade de doces, por exemplo, com chocolate 70%, com frutas, você pode aprender a fazer doces mais saudáveis, com muito menos açúcar, utilizando um açúcar de coco, ok? E esse processo que eu estou explicando para você é plenamente possível, tá? E tem várias pessoas que já conseguiram fazer isso. Só que, pessoal, atualmente as pessoas estão viciadas em açúcar e viciadas em doces, ok? Na verdade, as pessoas já nascem viciadas. Por quê? Porque se a mãe ingeriu muito açúcar durante a gestação do bebê, esse bebê recebeu açúcar também. Então, ele já vai nascer com uma necessidade muito maior de açúcar, tá? Então, realmente é um problema que nós estamos vivendo, tá? Mas com esse vídeo, com esse processo de conscientização, eu espero estar te ajudando a sair disso, ok? E com isso melhorar muito a tua saúde. Então, pessoal, eu posso comentar com vocês que há uns 10 anos atrás eu comia muito doce, eu comia chocolate ao leite, eu comia pudim, eu comia uma série de doces e achava tudo aquilo normal, tá? Só que depois eu tive uma conscientização, eu fui estudar mais sobre saúde e eu passei a reduzir, na verdade eu reduzi bastante a minha carga de açúcar, reduzi a zero, depois gradativamente, né? E hoje em dia eu não preciso absolutamente de nenhum açúcar para me sentir bem, ok? Então isso é plenamente possível, tá? Você pode se readaptar, se reeducar para isso e ter muito mais saúde, muito melhor níveis de bem-estar. Isso é plenamente possível, tá? Só que para isso a gente precisa se conscientizar, você precisa entender que isso está tirando a sua saúde, que isso não é natural, que isso é antifisiológico, é ruim para a saúde das pessoas, só que infelizmente as pessoas estão viciadas nesse processo, tá? E só o processo de conscientização pode mudar isso. E esse processo de conscientização depende do tempo também de cada um, tá? Agora, se você está aberto para isso, se você está prestando atenção nesse vídeo até agora, é porque você tem grandes chances aí de se conscientizar da importância de parar de comer açúcar, tá bom? Então é isso, eu espero ter te ajudado. Se você gostou, deixe sua curtida, compartilhe com seus amigos. E é isso, tá bom? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.